Bom, então, como a Michelle apresentou, eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre a importância dos exames clínicos de calprotectina fecal e sangue oculto nas fezes. Então, eu vou começar falando para vocês sobre a calprotectina fecal. Eu vou abordar alguns pontos aqui, que seria a definição e as funções biológicas dela, quais são os mecanismos de ação na inflamação, a importância na prática clínica e como interpretamos os resultados da dosagem de calprotectina fecal. Então, a calprotectina, ela é uma proteína pertencente à família S100. Então, as proteínas que fazem parte dessa família, elas são capazes de se ligar a íons de cálcio e zinco. E essa proteína, se encontra em grande quantidade em células de defesa do nosso sistema imunológico, como monócitos, macrófagos, mas é principalmente em neutrófilos que ela é mais abundante. Então, em relação às funções biológicas, a calprotectina, ela tem algumas funções, aqui eu coloquei as principais para vocês. Então, ela tem uma atividade antimicrobiana, justamente por ela ser capaz de se ligar a esses íons de cálcio e zinco. Então, ela quela, né, tem esse poder de quelar esses íons, e isso faz com que ela tenha uma atividade antimicrobiana. Ela não deixa esses íons disponíveis para os micro-organismos utilizarem e crescerem. Ela também tem uma atividade imunomoduladora, então ela é capaz de ativar receptores Toll-like do tipo 4. Esses receptores, eles são importantes para reconhecerem padrões moleculares associados a patógenos, e com isso há uma liberação de citocinas pró-inflamatórias, e também como um biomarcador de inflamação. Então, aqui nessa figura, ela representa as principais funções biológicas, então, da calprotectina. Então, nessa ilustração, a gente tem um vaso sanguíneo, representado aqui. A gente tem a parede intestinal, então, o lumen, a parede intestinal. Como que acontece? Então, quando há algum dano no intestino, seja ele qual for, isso faz com que citocinas pró-inflamatórias vão para esse sítio, né, que aconteceu algum dano. Isso causa uma inflamação tecidual e, com isso, começa a haver um recrutamento de neutrófilos para esse local. Esse recrutamento, lembrando que a calprotectina está em grande abundância dentro dessas células, então são essas roxinhas, esses neutrófilos começam a adentrar, então, a parede e ir para o lumen do intestino e liberar essa proteína, a calprotectina, lá no lumen. Então, a calprotectina também, quando ela começa a ser liberada desses neutrófilos, ela é capaz de ativar esses receptores Toll-like do tipo 4, e, além disso, a calprotectina ela é capaz de também modular um pouco o neutrófilo, fazendo com que há liberação de espécies reativas de oxigênio. Então, quanto mais inflamação eu tenho dentro do meu lumen intestinal, mais neutrófilos eu tenho, mais calprotectina vai ser liberada. Como eu falei anteriormente, também por ela ser capaz de se ligar a íons de cálcio e zinco, então ela tem essa atividade antimicrobiana e ela fica de forma homogênea nas fezes dentro do intestino, né? Então, a gente pode dizer que ela é um bom marcador, um biomarcador da inflamação. Então, aqui falando um pouquinho para vocês sobre qual que é a importância da calprotectina na prática clínica. Então, as doenças gastrointestinais, elas possuem um diagnóstico bastante complexo. Existem inúmeros sintomas associados, né, a essas doenças gastrointestinais, e esses sintomas, eles podem estar relacionados a doenças orgânicas, que têm uma patologia associada, como inflamação, ou então neoplasias, ou então esses sintomas estão relacionados a doenças funcionais, que possuem sintomas sem uma causa definida. Esses processos inflamatórios, eles atuam como um mecanismo de defesa do nosso organismo contra infecções e outros danos nos tecidos. A questão o problema é quando esse quadro inflamatório ele é persistente, isso acaba ficando, né, está associado a doenças crônicas, né, como doença inflamatória intestinal, por exemplo, diabetes e obesidade.
Então, aqui falando um pouquinho mais sobre a doença inflamatória intestinal e a diferença com síndrome do intestino irritável. Então, a doença inflamatória intestinal, como eu havia dito, tem um diagnóstico bastante complexo. Então, o profissional da saúde precisa avaliar, né, quando o paciente vem com sintomas que ele não consegue saber se é doença inflamatória intestinal ou síndrome do intestino irritável, precisa ter uma extensa avaliação. Então, é olhado o histórico do paciente, solicitado vários exames laboratoriais, exames endoscópicos, exames radiológicos. E aqui o padrão ouro para o diagnóstico da doença inflamatória intestinal é a colonoscopia. Entretanto, esse exame ele é extremamente invasivo, ele tem um alto custo e ele é disponível principalmente nos grandes centros, né, nas cidades maiores. Então, ele não é disponível para... O paciente não tem, né, todo paciente que tem acesso a esse tipo de exame. Então, com isso é onde a gente entra com o valor da calprotectina como biomarcador fecal da inflamação. Então, o que caracteriza ela como um biomarcador? Que ela pode ser usada como um biomarcador. Ela possui uma elevada estabilidade em temperatura ambiente, ela é distribuída de forma homogênea nas fezes, ela tem uma alta sensibilidade e especificidade para detectar a doença inflamatória intestinal tanto em adultos quanto em crianças, e além disso, principalmente pelo baixo custo para o paciente comparado com a colonoscopia. O outro ponto é que ela vai auxiliar no diagnóstico diferencial de quadros funcionais, justamente por estar associada a um quadro de inflamação, que é característico de doença inflamatória intestinal e não de síndrome do intestino irritável. E também existe uma forte recomendação do uso da calprotectina como um biomarcador, tanto para a atividade da doença, então também da triagem dela, de pessoas, né, tanto com sintomas quanto assintomáticos, monitoramento da recidiva e também de resposta ao tratamento. Vários guidelines, tanto europeus quanto americanos, e também a Organização Brasileira de Doença de Crohn e Colite aqui no Brasil, recomendam o uso da calprotectina, tanto como triagem, como monitoramento e resposta ao tratamento. Aqui eu trouxe um trabalho para vocês, é um trabalho de meta-análise, então avaliou vários trabalhos aqui e tentou criar um modelinho para mostrar justamente como eu consigo usar os diferentes níveis de calprotectina para eu acompanhar tanto a fase ativa quanto a fase quiescente da doença. Então, aqui nesse gráfico, a gente tem o tempo, né, em meses, e os níveis de calprotectina. Então, aqui no ponto 1 seria quando eu vou ter o diagnóstico da doença. Então, é antes do diagnóstico, onde a calprotectina vai estar elevada. Em 2, é onde eu entro, né, o profissional de saúde vai entrar com o tratamento, início do tratamento, e a calprotectina vai reduzindo até chegar num nível onde a doença está controlada. Aqui, recomenda-se, nesse ponto, que se faça uma dosagem de calprotectina mensal, até você ter certeza que o paciente está numa fase controlada da doença. Depois disso, quando tiver controlado, você pode estender para cada 3 meses, você fazer essa dosagem de calprotectina. Isso vai te ajudar a entender qual que é o nível do teu paciente no tratamento dele, né, no controle daquela doença, do quadro dele especificamente, quais são os níveis daquele paciente. Então, quando começar a subir, eu preciso já ficar alerta, porque pode ser que o meu tratamento não esteja sendo mais tão efetivo, e eu preciso voltar, né, mudar a dosagem da medicação, trocar o medicamento, para que eu volte novamente a níveis de controle da doença. Falando um pouquinho sobre quais são as metodologias mais utilizadas hoje para detecção de calprotectina, a gente tem principalmente 2, que são os testes imunoenzimáticos, chamados também de ELISA, e os testes imunoquímicos, chamados também de imunocromatografia de fluxo lateral ou teste rápido. Ambos os testes, eles são baseados em anticorpos específicos. Então, existe um anticorpo específico contra aquela proteína que você quer. No caso aqui, a gente está falando da calprotectina. E esses anticorpos específicos
No caso do ELISA, existe uma enzima acoplada, onde depois eu coloco um substrato, vai ter uma reação, muda de cor, e a intensidade da cor vai me dizer o quanto eu tenho, consigo quantificar essa calprotectina na amostra. O imunocromatográfico, então, um teste rápido, também é baseado em anticorpos específicos, e ele aparece essas faixinhas no teste quando é positivo, né? Então, sempre vai ter uma faixinha controle, e se aparecer uma segunda faixa, significa que meu teste é positivo. Existem testes rápidos também que podem ser quantificáveis, então eu consigo saber exatamente qual é a concentração de calprotectina naquela amostra. Existem os valores de referência, eles não são totalmente um consenso, existe uma pequena variação, depende do kit que você utiliza, depende de cada laboratório. Então, aqui eu trouxe para vocês terem uma ideia. Então, uma dosagem de calprotectina inferior a 80 microgramas por grama de fezes. Isso não indica inflamação no trato gastrointestinal do paciente. Quando tiver entre 80 a 160 microgramas por grama de fezes, é um limiar, então ele pode indicar uma leve inflamação. A recomendação aqui é que esse exame seja repetido a partir de 3 ou 4 semanas novamente. E se ele for superior a 160 microgramas por grama de fezes, ele indica um quadro inflamatório. Então, existem vários trabalhos na literatura tentando definir, né, esses pontos de corte em relação às doenças inflamatórias intestinais, tanto a doença de Crohn quanto colite ulcerativa, mas é um pouco... Não existe ainda um consenso, né, existe bastante variação. Esse artigo aqui, então, avaliou... É um artigo de meta-análise, ele avaliou 25 artigos para tentar definir, né, esse melhor ponto de corte para a doença ativa, nesse caso aqui. Foram avaliadas 3.120 amostras de pacientes para poder tentar determinar esse ponto de corte. O que eles viram aqui, todos esses pacientes, eles fizeram endoscopia, então tinham resultado, né, da colonoscopia aqui, por exemplo, positivo, então sabia se tinha ou não, né, um quadro inflamatório e o diagnóstico para a doença. E eles conseguiram, a partir da análise desses artigos, definir que a maior sensibilidade para detectar a fase ativa da doença seria em 50 microgramas por gramas de fezes. Esse outro artigo aqui tentou também, fazendo uma revisão de 65 artigos, né, encontrar um ponto de corte durante o acompanhamento da doença de Crohn. E eles não conseguiram encontrar um consenso entre os autores desses trabalhos quanto a um ponto de corte assertivo para acompanhar mesmo a doença, né, a fase ativa ali da doença, mas todos têm um consenso de que concordam de que o uso da calprotectina ela é eficaz sim para diminuir os procedimentos endoscópicos e permitem uma ação mais rápida para o tratamento, que é super importante para o paciente. E aqui eu trouxe para vocês, então, qual que é a relação de microbiota e a calprotectina na doença inflamatória intestinal. Então, esse trabalho, ele avaliou pacientes, né, de diferentes lugares. Aqui não, desculpa. Avaliou pacientes da Alemanha, então, eram pacientes já diagnosticados com doença inflamatória intestinal, com síndrome do intestino irritável e pacientes controle. E aqui eles queriam saber... entender um pouco, né, se a composição da microbiota conseguiria diferenciar pacientes com doença inflamatória intestinal e síndrome do intestino irritável. Então, eles viram aqui nesse gráfico, aqui, enfim, que pacientes saudáveis, eles possuíam uma maior abundância do filo Actinobacteria, enquanto pacientes com síndrome do intestino irritável possuíam mais Firmicutes do que Bacteroidetes, e pacientes com doença inflamatória intestinal tinham mais Bacteroidetes do que Firmicutes. A partir da avaliação, né, da metagenômica, então, dessas amostras, eles conseguiram definir 20 grupos taxonômicos que, em conjunto com a calprotectina, eles queriam saber se poderiam ou não melhorar a sensibilidade de um teste.
Então, aqui nesse modelo preditivo, onde ele avalia a taxa de falso positivo versus a taxa de positivos verdadeiros, eles avaliaram qual que seria a sensibilidade. Então, na linha azul só o uso da calprotectina para diferenciar pacientes com doença inflamatória intestinal de síndrome do intestino irritável, e a linha em vermelho é usando essa união entre esses marcadores de microbiota junto com calprotectina. Então, eles, por esse modelo preditivo, eles puderam concluir que, juntando, né, a calprotectina com a microbiota, isso tem um valor preditivo maior do teste e poderia ser mais assertivo do que usando apenas a calprotectina sozinha. Então, aqui eu vou falar para vocês agora um pouco sobre sangue oculto nas fezes. Vou falar um pouquinho sobre o que é o sangue oculto, quais as causas dos sangramentos gastrointestinais, quais são os métodos de detecção e também a aplicação na prática clínica. Então, esses sangramentos do trato gastrointestinal, eles podem ocorrer devido a diferentes condições. Cerca de 50% desses sangramentos são de origem do trato gastrointestinal superior, 40% desses sangramentos do trato gastrointestinal inferior e 10% no intestino delgado. Então, o que é o sangue oculto? Podem ser, então, esses sangramentos podem ser diferentes, podem ser visíveis ou não. Então, o sangue oculto é quando o sangramento é imperceptível ao olho nu, ou seja, são pequenas quantidades de sangue que não podem ser visualizadas nas fezes. Estes sangramentos, eles também não são capazes de alterar a cor nem a aparência das fezes, então eles passam totalmente despercebidos pelo paciente. O que causam, né? Quais são as causas desses sangramentos no trato gastrointestinal? Então, no trato superior, principalmente por úlceras pépticas, varizes esofágicas, esofagite, e do inferior de verticulose, hemorroidas, doença inflamatória intestinal, colite, pólipos e diferentes neoplasias. Além disso, o uso de alguns tipos de medicamentos, como, por exemplo, anti-inflamatórios não esteroides, ácido acetilsalicílico e doses mais elevadas de vitamina C também podem causar esses sangramentos. Então, os métodos de detecção. Existem principalmente dois que são utilizados para detectar sangue oculto nas fezes. Então, aqui eu vou trazer para vocês primeiro os testes químicos, que são baseados, então, na atividade peroxidase da hemoglobina no papel guaiaco. Então, essa peroxidase presente na hemoglobina, ela é capaz de oxidar o papel guaiaco, então há uma mudança de cor no papel onde tem as amostras, e isso significa que aquelas fezes são positivas para a presença de sangue oculto. Aí ele é chamado de GFOBT. Depois surgiram os testes imunoquímicos, que são bastante utilizados hoje. Eles são baseados de forma diferente, então não é pela peroxidase da hemoglobina, e sim em anticorpos específicos para a hemoglobina humana. Então, ele é um teste rápido, como eu mostrei anteriormente da calprotectina, é um imunocromatográfico. Então, nessas linhas, a gente tem anticorpos específicos para a hemoglobina. Quando há presença de hemoglobina nas fezes, ela se liga nesses anticorpos. E pela presença de um marcador, essas linhas se tornam rosas, como a gente vê aqui ao lado. Então, sempre vai ter uma linha controle, e se aparecer uma segunda linha, significa que existe sangue oculto nessas amostras. Esse teste, ele é chamado de IFOBT ou FIT. Que eu trouxe para vocês algumas diferenças entre esses dois testes. Então, o GFOBT, que é o teste no papel guaiaco, ele requer uma dieta bem restritiva, bem específica. Por quê? Como ele detecta a atividade peroxidase, ele não é a atividade peroxidase da hemoglobina humana, é qualquer atividade peroxidase. Então, existe essas peroxidases em vários alimentos consumidos, como carnes vermelhas, carnes brancas, derivados.
alguns tipos de legumes, alguns tipos de frutas, alimentos ricos em vitamina C e bebidas alcoólicas. E aí, devido a essa dieta que o paciente precisa fazer por 3 dias antes de executar, né, de fazer o exame, isso leva a elevadas taxas de resultados falso positivo pela falta de aderência do paciente à dieta. E a sensibilidade desse teste, ele é em torno de 600 microgramas de hemoglobina por grama de fezes. Já o teste imunoquímico, o IFOBT, ele não requer nenhum tipo de dieta para o paciente, justamente porque ele usa anticorpos específicos para a hemoglobina humana, então não tem nada que possa interferir nesse caso. Então, não precisa ter nenhum tipo de dieta. Detecta apenas a hemoglobina humana, e a sensibilidade dele é em torno de 100 vezes maior do que do teste de EFOBT. Então, aqui é em torno de 6 microgramas de hemoglobina por gramas de fezes. E aqui também uma característica desse exame, desse tipo de metodologia, é que ele detecta principalmente sangramentos no trato gastrointestinal inferior. Aqui, em relação aos valores de referência, né, é presença ou ausência de hemoglobina nas fezes. Então, o valor de referência espera-se que seja ausente. Bom, mas falando um pouquinho aqui, então, na prática clínica, se eu tiver um resultado positivo para sangue oculto nas fezes, o que isso significa, né? Então, um resultado positivo, ele não é diagnóstico de uma condição específica, né? O paciente precisa ter um acompanhamento com um profissional da saúde para que novas, né, mais investigações sejam feitas, como, por exemplo, o próximo passo seria uma colonoscopia, que é ela que vai conseguir fazer imagens e entender de onde está vindo esse sangramento, e então determinar qual que é a causa e sim realizar um diagnóstico mais adequado. Apesar de, então, ela não ser esse resultado positivo não está relacionado a um diagnóstico, uma condição específica, esse exame tem sido bastante utilizado para o rastreamento do câncer coloretal. Então, existem vários trabalhos mostrando na literatura, né, a utilização desse exame como uma forma de triagem para o câncer coloretal e tem mostrado que pode reduzir a mortalidade desses pacientes diagnosticados. Então, esse trabalho ele mostra estratégias, avaliou vários trabalhos na literatura, né, que utilizam a pesquisa de sangue oculto nas fezes como triagem para câncer coloretal, e eles conseguiram perceber que pacientes acima, né, é muito indicado para pacientes acima dos 50 anos ou pacientes com 45 anos que têm um médio risco para o desenvolvimento de câncer coloretal. Eles indicam, né, indicado que se faça essa triagem anual ou a cada 2 anos, com a pesquisa de sangue oculto. A colonoscopia após o resultado de um teste de sangue oculto, então o próximo passo, deu positivo, é seguir para uma colonoscopia. E esses programas de triagem, né, tem sido observado que conseguem diminuir a mortalidade em até 32% dos pacientes que fizeram parte desses programas. Né? A utilização, então, para triagem de câncer coloretal, desse exame, ele é indicado por vários guidelines, né, tanto europeus quanto americanos. Existem também vários trabalhos que estão em andamento, então são trabalhos que vão acompanhar pacientes ao longo de 10, 15 anos. Então, eu trouxe um aqui que é avaliar, esse trabalho, ele está ainda em andamento, então é avaliar se a colonoscopia versus esse teste imunofecal, né, o FIT, que eu falei para vocês, o imunoquímico, ele é capaz de predizer, né, os estágios iniciais do câncer coloretal. Então, aqui sempre trazendo, se eu consigo, justamente falando para vocês que eu tinha falado anteriormente, que a colonoscopia é extremamente invasiva, que nem todo paciente consegue ter acesso, o exame de sangue oculto nas fezes, ele traria esse benefício de você fazer essa triagem, e aí depois você encaminhar o paciente para uma colonoscopia, caso seja positivo. Mas você dá a oportunidade para que mais pessoas consigam fazer
e descobrirem, né, se tiverem, né, descobrirem estágios mais iniciais de neoplasias. Então, existem estudos sendo feitos nos Estados Unidos, na Espanha e em outros países também. Aqui eu trouxe um estudo brasileiro que foi realizado no Hospital do Câncer de Barretos. Então, foi um estudo onde eles acompanharam pacientes por 2 anos. Então, eram pacientes que eram assintomáticos, sintomáticos não fizeram parte desse estudo, pacientes com idade entre 50 e 65 anos, que não tinham qualquer sintoma. Eles foram, então, durante esses 2 anos, esses pacientes fizeram esses testes. Então, cerca de 6.737 pessoas passaram por esse programa dentro do Hospital de Barretos. Desses pacientes, cerca de 12,7%, quase 13%, que não tinham sintoma algum, deram positivo para sangue oculto. Esses pacientes foram, então, encaminhados para colonoscopia. E desses pacientes que foram para colonoscopia, que foi em torno de 659 pacientes, 22% deles não tinham nada de anormal no exame. No entanto, mais de 70% desses pacientes tinham já algum tipo de câncer, né? Ou mais estágios mais iniciais, ou já um câncer coloretal. Então, esse estudo, ele mostrou como é importante essa triagem, esse rastreio para câncer coloretal ou para os estágios iniciais das doenças. Porque aqui pacientes assintomáticos nem imaginavam, com isso conseguiram já ter um atendimento mais rápido, detectar mais rápido a doença e o tratamento mais efetivo. No Brasil não existem esses programas de rastreio, né? E aqui eu trouxe algumas questões do quão complexo é você implementar esses programas de rastreio. Então, para implementar esses programas, a população-alvo precisa ser monitorada, ela precisa ser convidada para fazer a realização desses rastreios, com a periodicidade definida, precisa ter uma política explícita com categorias de idade, métodos de rastreio, periodicidade, então, desses testes. Definir qual que é a população que eu tenho, né, que eu preciso acompanhar, estabelecer uma equipe responsável pela implementação, estabelecer uma equipe responsável pelas decisões, pelo cuidado desses pacientes, né, com os testes de rastreio positivos, estruturar uma qualidade de cada etapa envolvida nesses processos, e também estabelecer, principalmente, um processo de monitoramento, de avaliação e identificação da ocorrência de câncer na população. Então, para finalizar aqui, eu trouxe para vocês como que a microbiota, junto com o teste de sangue oculto nas fezes, poderia melhorar, então, a sensibilidade desse teste. Então, aqui foi um estudo de corte, feito com pacientes na França. Então, cerca de 53 pacientes com câncer coloretal foram avaliados, 42 pacientes com adenoma e 61 pacientes sem qualquer tipo de doença. Todos eles passaram por colonoscopia, então foram diagnosticados mesmo com essas condições, e foi avaliado qual que era a microbiota desses pacientes. 4 principais taxonomias foram identificadas que estavam em maior abundância em pacientes com câncer coloretal, que foram Fusobacterium nucleatum, Viscentia animalis, Porphyromonas, Asaccharolítica e Peptostreptococcus stomatis. Além desse trabalho feito na França, eles também avaliaram se o que eles detectaram aqui como essa microbiota mais abundante poderia ser vista em pacientes de outras regiões, né, de outros locais. Então, eles validaram esses resultados com pacientes que tinham câncer coloretal na Alemanha. Também esses pacientes eram diagnosticados por colonoscopia. E também foram utilizados pacientes controle, então cerca de 297 pacientes sem qualquer tipo de doença relacionada da Dinamarca, da Espanha e da Alemanha. Então, aqui eles
juntaram essas informações do microbiota, então, o que estava mais em abundância em pacientes com câncer coloretal, e também em relação à sensibilidade do sangue oculto nas fezes. Então, esse modelo preditivo aqui, ele, né, é baseado em taxas de falso positivo, ele traz, né, taxas de falso positivo em relação à taxa de verdadeiros positivo, e eles fixaram como sendo uma taxa de falso positivo de 8%. Eles viram que utilizando apenas a metagenômica, então apenas a microbiota para diagnosticar ou ajudar no auxílio ali do diagnóstico de câncer coloretal, ele fica em torno de 58% a sensibilidade dele. Sangue oculto nas fezes sozinho, ele tem uma sensibilidade de 49%, e a associação entre sangue oculto nas fezes e a microbiota aumenta cerca de 45% a sensibilidade do teste, então vai para 72%, né, que é esse modelinho aqui de baixo, mostrando que existem sim, tanto usando o sangue oculto nas fezes, ou metagenômica, ou a união dos dois, você vai ter uma taxa de falso positivo, mas a junção entre a avaliação da metagenômica mais a pesquisa de sangue oculto nas fezes, ele te dá uma maior sensibilidade para detectar pacientes com câncer coloretal. Queria agradecer vocês pela presença. Obrigada.